Mas durante 3 anos e meio, o que foi que ele fez? Qual foi o propósito do ministério de Jesus? O que baseou-se todo o ministério de Jesus? E aqui a gente vai ver os 3 principais pilares do ministério de Jesus, que ele passou para a igreja e deve, com obrigação, ser também pilares para o ministério de cada crente aqui esta noite. Então, os 3 principais pilares do ministério de Jesus: primeiro, aprender; segundo, orar; terceiro, pregar. Principais pilares do ministério de Jesus. Todos os outros departamentos, todas as outras áreas dependem desses 3 pilares. Sem eles, nada do que fizer vai adiantar. Se eu não tiver entendimento bíblico, não adianta. Se eu não tiver oração, não adianta. Se eu não falar daquilo que Deus fez por mim, não adianta. Tudo o que eu fizer será em vão. Então, esses são os 3 principais pilares. E detalhe: aprender, orar e pregar, tanto eu tenho a obrigação de fazer individual como coletivo. Individual, só eu; coletivo, com a igreja. Não somente só individual, não somente coletivo, mas eu preciso fazer com os 2. Porque assim é o que a Bíblia vem nos ensinando sempre. Foi isso que Jesus passou para os seus discípulos. Então, primeiro, aprender. Onde a gente leu, Lucas 24, no versículo 44, vai dizer: essas são as palavras que vos disse, que vos ensinei. Jesus ensinou aos discípulos o que eles tinham que fazer depois que ele fosse embora. Jesus ensinou, e a gente vê lá em Apocalipse 1:3, onde diz: bem-aventurado é aquele que ouve e é aquele que ensina. Os 2 são bem-aventurados, os 2 são abençoados diante de Deus, tanto que está ensinando como que está aprendendo. Deus abençoa também. Mas eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Mas para que Jesus ensinava? Para que ele ensinava? Versículo 45. Então abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eu preciso aprender da Bíblia para entender o que tem aqui, para saber como eu vou fazer lá fora e dentro da igreja. Se eu não tiver nenhum entendimento bíblico, tudo que eu fizer, se eu for dar aula na EBD, se eu for fazer uma pregação aqui, se eu for louvar aqui, tudo vai sair errado, porque a base principal, que é a palavra de Deus, não tem. Hoje a gente aprendeu na escola dominical que a Bíblia é a base principal do crente, da igreja. A gente não tem outro livro que substitua ou fique em igual modo com a Bíblia, como algumas religiões têm, onde coloca vários ensinamentos, pessoas aí que escreveram algum livro como sendo o principal e a Bíblia embaixo. A gente não tem esse costume. A Bíblia sempre foi o principal para guiar o crente. Salmo 119 mostra 176 versículos totalmente dedicados à palavra de Deus, à importância da palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo banal, algo que eu chego, saio do culto, chego na minha casa, coloco ali em cima da estante a Bíblia, só vou pegar de novo no culto do outro domingo, cheio de poeira. Não é algo banal. A palavra de Deus, ela deve ser honrada, deve ser lida, deve ser estudada para ser compreendida. Eu preciso saber o que eu estou fazendo na minha vida. Examinar o homem a si mesmo. Eu vou olhar para onde? Para mim não, para a palavra. A palavra está em acordo com o que eu estou em acordo com o que a palavra diz? Não, então vamos mudar. Estou, sim, mas tem que melhorar. Tenho que mudar aqui. Ajeite as veredas para o Senhor passar. Foi o que João Batista disse antes de Jesus começar seu ministério.
Então a palavra nos mostra também um estudo coletivo. Jesus, com 12 anos, foi encontrado no templo. Quando vai olhar o que ele está fazendo no templo, estava lá numa escola bíblica, no meio dos mestres da lei, aprendendo a palavra de Deus, e ele se ultrapassava em entendimento. Era notável o entendimento que ele tinha, que ele aprendia, interrogava com palavras que nem os mestres da lei sabiam nem responder. Crescia em força, sabedoria e verdade, tudo baseado na palavra de Deus. Quem já leu aqui Heróis da Fé? Para mim, Heróis da Fé é uma prova de que Deus continua ainda usando o seu povo. Heróis da Fé é uma prova que o seu povo ainda continua sendo canal de bênção na presença de Deus. E quando a gente lê Heróis da Fé, cada um, o ponto principal para começar o seu ministério é aprender. E se dedicava dia após dia, noite após noite, jejum, oração, buscando entendimento para que Deus o abençoasse, para que assim pudesse fazer a obra com excelência. Então aqui a gente vê a importância de aprender. Segundo, orar. Jesus dependia sempre de oração. Tudo que Jesus ia fazer, ele orava. Tudo que Jesus ia fazer, ele orava. Mesmo sendo Deus, ele deixou bem claro que precisava da presença do Espírito Santo e da autoridade do Pai. Mesmo ele sendo Deus. Para escolher os apóstolos, antes ele estava orando. Né? Quantos de nós, antes de fazermos as nossas escolhas, os nossos planos, né, as nossas metas, a gente ora a Deus para saber se é da vontade dele, para saber se ele vai estar ali naquele negócio, se ele vai abençoar, se ele vai cuidar, se ele vai fazer crescer, se ele vai, que esse ministério possa dar certo. Quantos de nós estamos orando mesmo, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me diz o que quer que eu faça. Senhor, como é que eu faço? É conforme a tua vontade, não a minha. É isso que é a oração que Jesus nos ensina. Jesus orou na multiplicação de pães para dar graças a Deus. Também devemos dar graças a Deus por tudo que a gente tem. Mas hoje eu só tenho aqui esse arroz para comer. Dai graças. Eu só tenho esse cuscuz aqui para comer. Dai graças. Hoje eu não tenho nada para comer. Dai graças que Ele manda. Agradeça, seja sempre grato. É por isso que tem os cultos de ações de graça. É culto onde é completamente voltado ao agradecimento por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus sempre vem cuidando do seu povo. E Jesus também orou na cruz pelos seus algozes, aqueles que fizeram mal, aqueles que pregaram na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele orou para os pecadores, orou para os que me mataram. E por que a gente não ora para aqueles que nos ajudam todos os dias? Se Jesus orou por aqueles que lhe fizeram mal, ore pelas pessoas que lhe ajudam, ore pelas pessoas que não ajudam, mas que você está ajudando eles com oração. Ore para aquelas pessoas que estão próximas de você no seu trabalho, na escola, faculdade, na rua, em qualquer lugar. Ore, porque a oração de um justo tem muito de seus efeitos. Ore, um crente orando é maravilhoso. Enquanto a gente estuda a palavra de Deus, para que a nossa presença espiritual suba aos céus, a oração faz o céu descer. É Deus descendo para a sua igreja, para os crentes, mostrando o poder e glória. E em Lucas, a gente vê aqui completamente a vida de oração que Jesus tinha. Lucas é quem vai relatar mais do que os outros evangelhos. Quando Jesus orava, vamos ali Pedro, vamos ali Tiago, vamos João, vamos orar, vamos ao monte, vamos ao deserto, vamos orar. Mas para quê? Vamos orar.
Você pode não saber agora, mas em breve você vai saber para que é que serve a oração. Por que Deus, discípulos não jejuam? Agora não, o noivo ainda está com ele, mas em breve eles vão jejuar. Em breve eles vão se consagrar a Deus, aguardando a volta tão esperada desse noivo. Vamos colocar a oração como algo principal na nossa vida. O auxiliar me perguntou aqui agora: mas para que orar? Obrigado, pela pergunta. Para que orar? Serve para quê? Para que é que eu vou orar? Então vamos ver aqui qual a intenção de orar. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. O primeiro ponto da oração é garantir a promessa de Deus nas nossas vidas. A igreja tem promessa de Deus que ainda vai se cumprir, que está se cumprindo, porque Deus é com a igreja. Ainda tem promessa de Deus. Mas para que eu vou orar? Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. É poder descendo na igreja. Eu preciso orar para que a palavra que eu escutei se transforme em poder na minha vida. É poder de Deus descendo, é o coração tremendo, é aquele fogo subindo, é a vontade de falar de Jesus que a língua não consegue aguentar. Isso é poder. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para ir e pregar e mostrar essa grandeza de Deus. Mas depois que eu pregar sobre arrependimento, sobre remissão de pecado, o que é que eu vou pregar? O que é que eu falo para a pessoa? Olha o que o auxiliar Cicinho leu aqui hoje. Salmos 96, o que é que eu prego? Anuncia às nações a glória de Deus, anuncia às nações as maravilhas de Deus, anuncia às nações o seu devido nome, anuncia às nações a sua santidade que é bela, anuncia às nações que o Senhor reina. Aleluia! Anuncie, o povo está sedento desse anúncio. Missionário significa aquele enviado para anunciar. Anuncie. Essa é o conceito de igreja. Igreja, eclesia, a anunciação da palavra de Deus, uma assembleia que se reúne, aprende a palavra de Deus e vai. Chamados para fora, fora das quatro paredes. Na época, quando Jesus criou, era chamando o seu povo fora das quatro paredes das sinagogas, e no tempo só vivia lá. Não. Vai, leve, ide por todo mundo a palavra de salvação. O povo precisa saber. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 31, em relação à oração, em relação ao poder de Deus: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda tem coisa boa para a igreja receber, ainda tem coisa boa que a igreja ainda não vivenciou, ainda tem muita coisa que a igreja nem imagina, que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração. É muita coisa preparada para aqueles que amam. Eu aprendi, eu orei, agora vamos pregar. E a Bíblia vai dizer: pregue o Evangelho. Desde João foi ensinado isso: pregue o Evangelho. O Evangelho formado por duas palavras: eu, a palavra grega eu, e angelos, eu, que significa bom, boa, boas, e ângelos, que surgiu da nossa palavra anjo, que significa mensageiro, notícia, uma novidade. Então, eu, por exemplo, Eulália, boa fala, Eunice, boa vitória, Eucalipto, boa sombra, Evangelho.
Evangelho é a boa nova, a boa notícia da salvação. Deus, Ele nos deu essa notícia em primeira mão. Ele veio para os judeus para dar essa notícia, eles não quiseram, mas nós aceitamos essa notícia. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor tem tido misericórdia com o seu povo, e recebemos essa boa notícia, e precisamos passar essa notícia. Por isso que Jesus disse: ide. Não, é uma ordem do Cristo que vive eternamente. Ide, foi Ele quem mandou, é uma ordem. Mas o que é que eu vou pregar? Arrependimento. Arrependimento. Pedro, depois de batizado com o Espírito Santo, saiu, foi no templo pregar. Pregou: vocês mataram a Jesus. E nesse dia se converteram 3.000 pessoas. Pedro achou pouco. 3.000 pessoas. Imagina aqui 3.000 pessoas. Mas Pedro achou pouco. Voltou para o Senado, foi orar de novo. Fogo de Deus desceu do céu. Poder revestiu eles de novo. Saiu de novo para pregar. Vocês mataram a Jesus. 5.000 se converteram. E daí Atos continua falando que só crescia o número de salvos, e só aumentava aqueles que Jesus ia salvando. Então pregue arrependimento. Temos uma mania hoje de esquecer do que Jesus mandou pregar, e as são terrenas, mas as bênçãos que Deus prometeu para a sua igreja são muito maiores, são na glória, são no céu. Efésios 1:3: bem-aventurado Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as formas de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. É bênção no céu. Mas quer dizer que Deus ele não prospera, não pode prosperar? Deus tem mais poder para prosperar, para abençoar aqui na terra? Tem, isso a gente sabe. Mas o que lá fora não sabe é que Deus perdoa, que Deus batiza, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus dá uma nova vida. Lá fora eles não sabem. Aqui a gente sabe, mas lá fora eles não sabem. Tem uma pregação que tornou-se muito conhecida, de Jonathan Edwards, que é uma pregação de 1 milhão de almas, né? Pregadores, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas ouviam aquela palavra e se seguravam no banco, chorando com medo de cair no inferno. E daí se arrependeram muita gente, e foi contado mais de 1 milhão de almas com essa pregação de John Wesley. E até hoje pessoas se convertem em vários lugares quando usam os mesmos argumentos, a mesma forma de pregar arrependimento. As pessoas não querem se arrepender. É a igreja que tem que pregar isso, porque o Espírito Santo ele convence. A igreja prega, o Espírito Santo convence. Mas eu vou pregar e não quero ouvir. O que é que eu faço quando alguém não quer ouvir? E aí? Não querem ouvir. Fale assim mesmo. Fale de todo jeito. Fale mesmo sem querer ouvir. Porque a boca está. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E nosso coração deve ser cheio do Espírito Santo. Então fale. Fale. O mundo, a cada dia eu estava olhando uma reportagem daquele Gospel Prime, e a cada hora no mundo mais de 250 pessoas morrem, geral. Imagine quantas dessas pessoas por hora não estão morrendo sem Cristo. Muitos desses é perto da gente, é aqui na rua, é aqui no bairro, morrendo sem ter conhecido a verdade sobre Jesus. Então, vamos pregar, mesmo sem querer ouvir. O
culto hoje de missões. E em prática a gente dá muita ênfase aos missionários que estão lá fora. E é necessário esse cuidado, enviar e cuidar desses missionários. É necessário. Mas também é necessário que aqui tenha uma igreja local evangelística. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que mesmo estando aqui, sabe que também tem almas perdidas aqui também. Então vamos pregar. Billy Graham, falando sobre a pregação, ele disse, citei aqui Billy Graham porque uma vez eu vi uma oração, na igreja eu vi uma oração, aonde a pessoa que estava orando pediu para Deus mandar mais gente aqui para a igreja. Senhor, está tão vazia, a congregação está tão vazia, manda mais gente aqui. Não tem ordem para Deus mandar. Eu fico imaginando Deus sentado no trono dele, ouvindo lá o coral de anjos, santo, santo, santo. Aí de repente é isso, espera aí. Como é? Eu mandar pessoas para ir? A ordem não foi dada a vocês. Vão. Eu dou poder, eu não trago. Aí Billy Graham pega e fala: Deus não deu aos pecadores que buscassem uma igreja, mas deu a ordem à igreja para buscar os pecadores. É nossa função. Não é de graça, não. Foi pago e muito caro. Custou muito caro para a gente estar aqui hoje. Muito caro, o sangue de Jesus precioso derramado. Ele sendo Deus, ele nem precisava vir. Eu sou Deus. Pegou, acaba logo com todo mundo, acabou, faz de novo. Não, eu vou. Porque Deus amou esse mundo de uma maneira que nem João conseguiu explicar. Eu vou e dou a minha vida por cada um deles. Não foi de graça, mas teve o custo do sangue do Cordeiro de Deus. Então, precisamos pregar a palavra de Deus. Mas, irmão Jefferson, não é minha praia. Não é comigo, não. Não, mas eu posto versículo no Instagram. Ok. Instagram é para glorificar a Deus também. O seu Instagram, Facebook, Twitter, o que for, também é para glorificar a Deus. Mas é interessante que a cada um versículo bíblico postado tem 10 fotos suas. Vamos glorificar a Deus também com as nossas ações. O mundo está nos vendo. A gente comentou hoje na escola dominical que a pior frase que um crente possa ouvir é: e é porque é crente. O cara pode estar em pecado, pode estar em total declínio, pode ter matado, roubado, se prostituído, o que for, mas ele tem a igreja como referência moral para tudo. Então vamos olhar as nossas ações também, porque as nossas ações também pregam aos que estão lá fora. Então não adianta glórias, aleluias, sapateados, falar em línguas. Isso tudo não é suficiente se eu não prego a verdade. Não é suficiente para Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer a ordem que Deus deu à igreja. Pregue. Não, mas eu não tenho coragem de pregar, não. Eu sou meio assim, coisado, meio vergonhado, sei lá, eu não tenho coragem, não. Tem coragem de ir sozinho, não? Chama alguém. Vai dois pelo caminho de Emaús. Eu garanto uma coisa: vai dois, Jesus vai logo atrás, conversando com você, e o coração ali queimando. Jesus vai logo atrás. Não, mas mesmo assim, pode ir muito, eu não tenho coragem, não. Apocalipse 21.
Aqueles que são tímidos não herdarão o reino de Deus. A palavra grega aqui para tímidos é covardes. Aqueles que são covardes em pregar o Evangelho não herdarão o reino de Deus. É por isso que Paulo, ao entender isso, ele disse: Paulo, ele sabia da sua obrigação. Não devemos ser crente de banco, crente nominal. Eu sou assembleano, pentecostal, canela de fogo do reteté, glória a Deus e aleluia. Amém. Vamos pregar também? O fogo descer mais ainda. Vamos falar de Jesus. Tem um livro, O Ceticismo da Fé. É um livro praticamente ensinando como pregar para ateus. É difícil pregar, é praticamente quase impossível. São 3 classes de pessoas difíceis de se converter: os muito pobres, os muito ricos e os ateus. É um povo difícil de se converter. E nesse livro tem uma palavra onde um ateu, dando entrevista, ele pega e fala: é muito interessante como muitos de vocês, falando por cada crente, muitos de vocês professam acreditar em Jesus e agem como se ele não existisse. Não, eu vou fazer aqui, vou por aqui que Deus não está vendo. Ele vê. Jó mostra Deus como uma águia que vê tudo na sua morada nos altos céus. Deus, ele vê tudo. Não importa para onde me esconderei da presença do Senhor. Jó, ele vê Deus, ele vê tudo. Então, o título dessa pregação: por que preciso falar de Jesus? Porque um dia falaram para a gente: ah, mas eu nasci no berço evangélico, não me converti, não precisei, não precisou. Teve algum momento que nossos pais, os pais, quem nasceu no berço evangélico, pregou na palavra de Deus para a gente, e a gente, num momento, creu no Senhor Jesus, se converteu e se batizou. Vai chegar um momento que Letícia, Ágata, Sofia, Miguel, Anthony, vai precisar ouvir da palavra do Senhor para acreditar também e para a bênção ser maior. Vai ter que acreditar em Deus também. Sei que a pregação está no final aqui, sei que está um tanto meio pesado, né? Eu vim aqui para sentir fogo cair de Deus. Eu vim aqui para sentir aquela chama ferver. Eu vim aqui para chorar. A gente pode não chorar com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, mas eu garanto uma coisa: vai chegar um momento que a gente vai estar diante dele, as lágrimas vão rolar, a gente não vai segurar o choro, a gente não vai aguentar segurar nas pernas, vamos estar prostrados, e ele vai olhar para vocês e vai dizer: venha até mim, bendito de meu Pai, receba por herança esse reino que já está preparado desde a fundação do mundo, que a gente vai até ele, e ele chega na gente e enxuga toda lágrima. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais tristeza. No céu é só alegria, é só glória na presença de Deus. E que essa palavra possa entrar no nosso coração, possa ferver como ferveu no coração de muitos. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como costuma dizer o nosso pastor, com essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Muito aprendemos. Palavra muito edificante. Uma palavra cheia de dicas muito preciosas, né? Nós possamos aqui, temos retido o melhor que o irmão Jefferson pôde trazer da parte do Senhor para os nossos corações essa noite. Nós queremos dizer que estou muito